Quando nós éramos crianças, a gente gostava de brincar, não é verdade? E quem é pai e mãe aqui também, os seus filhos gostam de brincadeiras, gostam de brincar. Mas tem uma brincadeira especial, que ela é especial quando é feita entre pais e filhos, mães e filhos, que é a brincadeira do esconde-esconde. Quando o pai se esconde, por exemplo, o melhor da brincadeira não é o desaparecimento. O melhor da brincadeira é quando se encontra. Quando o filho encontra o pai, quando o pai encontra o filho. Esse é o momento mais gostoso que tem da brincadeira. É ou não é, irmãos? Não é se ficar desaparecido pro resto da vida. O momento mais legal é o encontro. Então, o pai, quando ele se esconde, se é atrás da cortina, ele deixa um pé aparecendo. Se é atrás do sofá, num lugar que talvez o filho ou a filha não consiga encontrar, faz algum barulho para chamar atenção, porque o momento esperado é o momento do encontro, onde tem festa, alegria, onde o pai e o filho, a mãe e o filho, e os filhos se abraçam ali, brincam, e vão de novo para a brincadeira. Mas, por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado por nós. E na palavra de Deus, Ele deixou rastros, pistas, como um pai que brinca de esconde-esconde com o seu filho. É claro que Deus não está brincando com ninguém, mas Deus precisa ser encontrado, e por Ele desejar ser encontrado, Ele nos deixou um caminho. E eu quero ler a palavra de Deus com você, para nós entendermos algumas dessas coisas. Vamos começar lendo lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Nós começamos a ver aqui algumas pistas. Diz assim o texto da palavra de Deus: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vamos ler de novo? Vocês me acharão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco, Deus, de uma forma especial, para que possamos entender o caminhar e seguir as pistas, ó Pai, para podermos nos encontrar contigo, Pai. Que seja um momento de grande alegria, de grande júbilo, de grande festa. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, fala conosco. Amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Talvez na sua Bíblia, dependendo do texto, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O texto é o mesmo, muda apenas a forma como a língua portuguesa ela é escrita. Muda apenas isso, mas no texto que eu li na minha versão, diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. O texto está dizendo aqui que nós devemos buscar a Deus, nós devemos procurar por Ele, nós devemos nos empenhar para buscar a presença dEle. E o texto fala que se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós procurarmos, nós vamos achar. Mas quando? Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. O segredo está aqui. O segredo está aqui nesse último pedaço do versículo. Quando me buscarem de todo o coração. Fala comigo, todo o coração. Todo o coração. Precisa ser de coração completo. Não pode ser pela metade, não pode ser 99%. Tem que ser coração completo. Coração inteiro. E na nossa vida, irmãos, nós passamos por problemas, dificuldades, dores de cabeça, preocupações. Talvez você esteja pensando: saindo daqui eu vou comer uma pizza com os irmãos, saindo daqui eu tenho que preparar a janta, o que eu vou fazer na janta? Vou fazer ovo, vou fazer carne. Irmãos, está tudo lá na sua casa, ou está lá na pizzaria pronto para comer, ou o lanche que você vai encomendar, está tudo no jeito. Então, da porta para fora da igreja, você vai ter tempo
para pensar e se preocupar com essas coisas. Então, quando a gente fala de todo o coração, é nós colocarmos todo o nosso empenho, todo o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso culto racional a Deus. Então é nós substituirmos todas as coisas que talvez ocupem algum lugar no nosso coração, essas coisas que talvez tenham entrado no nosso coração e tenham ali criado alguma parte que não deveria existir. Quais são? É claro, irmãos, que nós devemos nos preocupar com o sustento da nossa casa, devemos nos preocupar com a nossa família, devemos nos preocupar com o nosso trabalho, devemos nos preocupar com um monte de coisa. Mas essas preocupações não podem tomar espaço no nosso coração. São parte da nossa vida, mas não podem ocupar espaço no coração. O nosso coração precisa estar limpo, precisa estar puro, precisa estar totalmente dado a Deus. Por quê? Lá no nosso coração estão todas as coisas mais valiosas. Então, nós sabemos que onde o nosso coração está, ali está o nosso tesouro. Há pessoas que colocam o coração em coisas. Elas colocam o coração numa casa, num carro, em alguma conquista pessoal. E quando as pessoas colocam o coração nisso, dentro do coração delas, há algo que não deveria estar ali, porque é o tesouro dessas pessoas. Há pessoas que colocam o coração em adquirir riquezas, em conseguir ganhar muito dinheiro na vida, e eu não estou falando nada contra quem é rico ou quem deseja ser rico. Cada um vai ter o fruto do seu trabalho, cada um vai ganhar de acordo com o seu esforço, e eu faço votos que você fique milionário em nome de Jesus, mas que o seu coração continue íntegro na presença de Deus, sem perder o espaço que deve ser de Deus. E há pessoas que colocam no coração outras pessoas, colocam lá dentro um lugar em que essas pessoas não devem ocupar, porque o nosso coração ele precisa ser íntegro, inteiro do Senhor. O que nós lemos no texto? Vocês me buscarão e vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E colocar todo o coração na busca pelo Senhor, é nós sabermos que nós precisamos estar na presença dEle, nós precisamos orar, conhecer da palavra dEle, nós precisamos todos os dias buscar a presença dEle, substituir de nós, de dentro de nós, todas as coisas que não deveriam estar ali e colocar dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto fabuloso, irmãos, que texto maravilhoso. Diz assim: e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. E as pessoas pegam o texto e acham que o texto está falando de bebida. Pastor, mas está escrito aí o vinho. Mas nós precisamos entender o contexto. E eu não estou falando aqui que está liberado o álcool de forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o texto está dizendo: não se deem ao vinho, não se embriaguem com o vinho. O vinho aqui significa as coisas que não devem ocupar a nossa vida. O vinho aqui significa as coisas que trazem para nós deturpação da realidade. Estar embriagado com o vinho é você deturpar a realidade, é você normalizar aquilo que é totalmente anormal, é você legalizar aquilo que é ilegal, é você trazer para a sua vida aquilo que não deveria entrar na sua vida de forma alguma. Então, não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, leva à perdição.
mas deixem-se encher do Espírito. Então é tirar as coisas sujas, tirar as coisas que não deveriam ocupar o lugar, e deixar esse lugar ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Permitir que Deus ocupe o nosso coração. Irmãos, o mundo tenta nos contaminar, o mundo tenta nos embriagar com o vinho, tenta fazer com que na nossa casa entrem lá músicas que desagradam a Deus, entrem na nossa casa coisas que vão estragar o crescimento dos nossos filhos, coisas que vão deturpar a palavra, vão transgredir aquilo que a palavra de Deus diz. Ao longo do tempo, irmãos, a gente precisa sempre observar, porque é sorrateiro, é devagar. Às vezes até, sei lá, no colégio da criança, do filho, tem lá alguém querendo ensinar algo deturpado, algo, vai ensinando ali, vai colocando algo na mente, no coração da criança, para que aquilo entre, para que aquela criança cresça com uma mentalidade, com um coração cheio do vinho, todo sujo, deturpado. Mas olha o que o texto continua nos dizendo, olha as pistas que Deus nos dá. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos. Mas antes diz assim, deixem-se encher do Espírito. De que forma deixar-se encher do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor. Quando a gente para conversar, às vezes, a gente vê que pessoas não têm nada para falar. Reclama disso, fala mal de um, fala mal do outro, reclama daquilo, reclama do marido, reclama do cachorro, reclama do vento, reclama do sol, reclama de tudo. Mas a pessoa não consegue ter uma palavra de bênção na vida dela. Não sai uma palavra de edificação da vida. Mas o texto nos instrui como que nós devemos nos encher do Espírito, e isso é diariamente. Dessa forma, falando entre vocês com salmos, falando coisas boas, louvando a Deus, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Que mais? Dando sempre graças a Deus por tudo. Olha só, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai. Às vezes, irmãos, a pessoa acorda na segunda-feira de manhã e fala assim, que droga, já é segunda. Às vezes fala uma palavra pior do que essa. E o mundo lá fora tem ensinado a todas as pessoas que a segunda é o dia ruim. Tem ou não tem? A sexta é um dia maravilhoso, mas a segunda é um dia ruim. Irmãos, na segunda nós começamos a conquistar o nosso ganha-pão. Na sexta é o dia que nós encerramos, ou talvez no sábado. Tem gente que não tem nem sábado, domingo, não tem feriado, não tem nada. Mas, via de regra, segunda nós começamos o nosso trabalho abençoado na presença de Deus. Então, ao invés de amaldiçoar a sua semana, abençoa ela. Senhor, obrigado, porque hoje é segunda e o Senhor já me deu forças para vencer essa semana. Essa semana vai ser semana de bênção. Senhor, obrigado pelo final de semana que eu pude descansar, deitar a minha cabeça no travesseiro, dormir um pouco mais, sei lá, assistir um programa de TV com a minha família. Obrigado, Deus, por eu poder ter um momento em paz na minha casa, por eu poder ter um momento de descanso, de renovo. Obrigado, Deus, pelo fim de semana, por eu poder ter estado na tua casa, louvando ao Senhor, recebendo forças para vencer mais uma semana. Palavras de gratidão. E tem gente, irmãos, que às vezes senta na mesa e fala assim, meu Deus, comida requentada de novo? Será que não dá para fazer uma comida nova? Reclama do que está na mesa, quando tem tantas pessoas que não tem nem a comida requentada para pôr na mesa, irmãos. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus, quando você se sentar à mesa, pare por um momento, ore com a sua família, dê a mão para a sua família. Se você tem condições de estar à mesa com a sua família, crie esse hábito, para um momento, Senhor, obrigado pelo alimento, nós te agradecemos pela provisão. Faça uma oração singela, não precisa ler o Salmo 119, você vai passar 2 horas lendo o Salmo, não.
faz uma oração ali de gratidão, de coração a Deus. Senhor, obrigado, que todos os dias eu possa ter o alimento na minha mesa, que a minha família possa ter o sustento nas suas casas, que os meus irmãos possam ter a provisão em seus lares. Irmãos, às vezes a oração não vai durar 1 minuto. Pastor, dá para fazer uma oração em 1 minuto? Dá, acabei de fazer, não deu nem 15 segundos, e é válido? Claro que é. Sabe por quê? Porque você está tirando um tempo para agradecer. Você acha que Deus não ouve? Será que talvez o nosso momento de oração a gente precise passar 2, 3 horas orando a Deus? Se você tem condições de fazer isso, faça. Mas se você puder parar um momento, ao levantar da cama, levantar, sei lá, você levanta, já está na hora de você sair correndo, tomar um banho, calçar o sapato e corre para o trabalho. Sentou, Senhor, obrigado por esse dia, ou lá no chuveiro orando, meu Deus, pastor, vou orar pelado. Não, toma banho de roupa. Claro que não, irmãos. Deus não te conhece dos avessos, Deus te conhece de todo jeito. Ora no banho mesmo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo chuveiro quente, que maravilha. Deus, obrigado por essa semana que vai ser de bênçãos. Assim, irmãos, agradecendo a Deus em todo o tempo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo ao Senhor, crie o hábito de ser grato. Você já conhece alguém que tem o hábito de reclamar? Quem conhece alguém que tem o hábito de reclamar? Meu Deus do céu, tem gente que só reclama de tudo, irmãos. Reclama porque acordou, reclama porque está com sono, reclama porque tem que comer, reclama porque não está na hora de comer. Irmãos, a pessoa só reclama, ela dá jeito de reclamar, ela procura alguma coisa para reclamar. Essas pessoas, irmãos, são infelizes a vida toda. A infelicidade tomou um lugar no coração dessas pessoas, e elas não conseguem alcançar sequer o favor de Deus, não conseguem alcançar o favor do Senhor. Mas para nós sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós precisamos fazer dessa forma: adorar, glorificar, agradecer, falar coisas boas, mudar o nosso tipo de conversa. Pastor, mas as pessoas que me rodeiam só falam porcaria. Muda as amizades. Você consegue fazer isso. Você tem o poder de decidir quem faz parte da sua vida e de quem não faz parte da sua vida. Se as companhias estão fazendo mal, troca, irmãos. Troca. Ao longo da nossa vida a gente não trocou de amizade um monte de vezes? Trocou ou não trocou? Ou você anda com as mesmas pessoas lá da pré-escola, do maternal? São os mesmos amigos? Não. A gente vai mudando de companhia, de amizades ao longo da vida. Mas a gente pode fazer isso de forma intencional. Fazer de forma intencional é a gente escolher quem vai estar do nosso lado. Sabe por quê? Aquele que fala mal, aquele que reclama, ele contamina o ambiente. Ele faz com que o ambiente que as pessoas estão não seja bom. Faz com que o local de trabalho seja um local ruim. As pessoas não querem estar lá. Mas o contrário também é verdade. Aquela pessoa que é feliz, que é alegre, que é para frente, que tudo dá certo, que ela tem palavras boas, o ambiente de trabalho é uma maravilha. As pessoas querem estar perto dela, porque ela tem uma palavra boa, porque ela é feliz. Pode ser que lá na casa dela, às vezes, esteja faltando alguma coisa. Talvez lá na casa dessa pessoa tenha uma dificuldade, mas então ela é falsa? Não, ela só sabe agradecer a Deus em todo o tempo, porque Deus é o sustento, Deus é o socorro dessa pessoa, e ela tem certeza que Deus está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Deus nos dá orientações de como nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, e Jesus orientou os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 15 em diante, diz assim, Jesus dizendo aos discípulos: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu o pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês.
não deixará que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós não cantamos aqui? Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifesta, irmãos. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu me manifestarei a ele. De que forma? Ele disse no começo do texto: eu vos deixarei outro consolador. Quem é o outro consolador? E aqui o texto diz: o Espírito da verdade. O Espírito está em letra maiúscula, porque está falando do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos foi dado. Pastor, e como é que eu faço para receber o Espírito Santo sobre a minha vida? A palavra de Deus, ela fala a respeito daqueles que entregam as suas vidas a Jesus e descem as águas do batismo. Nessas vidas o Espírito Santo faz morada, faz habitação. Essas vidas se tornam templo do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Mas existe algo diferente, que é o batismo no Espírito Santo, e é sobre isso que nós estamos falando hoje, sobre o batismo no Espírito Santo. Você pode ler em algum lugar, ou alguém falar que é o batismo com o Espírito e não no Espírito, mas quando nós falamos de batismo, quando nós batizamos, quer dizer que algo foi imergido em algo. Então, o batismo é nas águas, não é com águas. Porque se fosse com água, a gente jogava uma caneca de água, estava batizado. E não, nós imergimos a pessoa, porque é batismo nas águas. Então o batismo exige imersão, e é batismo no Espírito Santo, porque nós somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo envolvendo as nossas vidas, transbordando, enchendo de dentro para fora e nos envolvendo. Esse é o batismo no Espírito Santo. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 4. Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha só, Jesus está dando uma orientação: olha, discípulos, eu estou indo para o Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, continuem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque em alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês serão envolvidos com a glória de Deus. E nós vemos, irmãos, dentro desse período de alguns dias, os discípulos estavam ali em oração, e 2 dos discípulos decidiram deixar ali. Eles desistiram de estar ali, começaram a conversar entre eles, e olha só, as más conversas corrompem os bons costumes. Começaram a conversar entre eles e falaram: vamos embora daqui, vamos, vai dar nada esse negócio, vamos seguir. E esses 2 discípulos foram pelo caminho chamado caminho de Emaús, e eles caminharam nesse caminho, e eles iam conversando, quando num determinado ponto do caminho, um outro homem se juntou a eles. Esse terceiro homem conversava e ouvia eles falando sobre o que havia acontecido, sobre a vinda de Jesus, que eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas que Jesus havia morrido, havia subido aos céus, que eles estavam em Jerusalém esperando, mas decidiram sair dali. E eles vão seguindo o caminho, conversando com aquele terceiro homem, e quando eles chegam num determinado lugar, eles param para jantar, e então, quando aquele terceiro homem, ele parte o pão, os olhos daqueles 2 amigos se abrem,
e eles percebem que quem está com eles, assentado à mesa, partindo o pão, não é ninguém mais do que Jesus. Jesus estava pelo caminho, encontrou com eles e falou: não vou perder ninguém, nenhum vai ser perdido. E eles entenderam que o que eles estavam fazendo era errado, voltaram correndo para Jerusalém, a tempo do Pentecostes. Então houve a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre aquelas vidas, e todos foram cheios de Deus. E o texto de Atos fala que eles foram cheios e eles falavam em outras línguas. E algumas pessoas que estavam ali, passando por aquele lugar, que era um momento de grande festa, a festa do Pentecostes, eles ouviam aquelas pessoas falando nas línguas natais deles. Mas aí, irmãos, há pessoas que pegam esse texto, e eu quero te ensinar algo, e elas criam uma doutrina em cima disso, e elas falam que se é para falar em línguas, tem que falar em uma outra língua que alguém entende. Mas não é isso que a história nos mostra, que o livro de Atos nos mostra em diversos textos. Quando as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, e elas eram cheias, e elas falavam em línguas, que as pessoas às vezes não entendiam, não compreendiam. Mas por que lá em Pentecostes, então, as pessoas que passavam, elas ouviam aqueles homens falando em suas línguas natais, nas línguas dos seus pais e dos seus avós? E aqui eu quero relatar inúmeros testemunhos, e um testemunho muito recente, era de uma criancinha de 5, 6 anos, que ela estava num culto como o dia de hoje, e ela ouviu falar do Espírito Santo, e ela foi batizada no Espírito Santo, foi cheia, começou a falar em línguas naquele culto. Uma criança, irmãos, pastor, criança pode? Por que não? Qual o problema? Foi cheia do Espírito Santo e falava em línguas. E nós sabemos, quando alguém está falando em línguas, irmãos, nós entendemos, compreendemos algumas sílabas, algumas composições ali, então a gente percebe que a pessoa está falando em línguas. Talvez haja algum tipo comum, mas aquela criança fala em línguas e as pessoas estavam percebendo que ela estava falando em línguas. Mas havia naquela igreja, naquele dia, um homem que havia vindo da Rússia, irmãos, tinha vindo da Rússia, e ele não ouvia aquela menina falando em línguas, ela ouvia aquela criança falando em russo, e ela falava a respeito de Jesus e do arrependimento para aquele homem, e aquele homem naquela noite, naquele dia, naquele culto, ele entregou a sua vida a Jesus, porque uma criança estava falando em russo com ele. As outras pessoas não ouviam ela falando russo, ouviam ela falando em línguas. Irmãos, são mistérios de Deus para a nossa vida. E quando nós vamos no livro de Atos, nós identificamos inúmeros textos que dizem que quando as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, elas falavam em línguas. Pastor, eu aprendi que quando eu sou batizado nas águas, então o Espírito Santo habita em mim, já é o batismo no Espírito Santo. Mas não foi isso que Jesus disse, e não foi isso que aconteceu após os apóstolos seguirem essa caminhada. Jesus disse a eles: olha, vocês já têm o Espírito. João, nós lemos lá, o Espírito já habita em vocês, mas vocês serão cheios. Permaneçam em Jerusalém, porque vocês serão cheios. Eles já conheciam o Espírito da verdade, o Espírito já habitava neles, porque eles haviam passado por tudo que precisava passar, pela caminhada com Cristo. Mas eles foram batizados no Espírito Santo no Pentecostes. Então eles saíram mundo afora pregando. E olha só, irmãos, por onde eles passavam, eles impunham as mãos, oravam pelas pessoas, e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. Havia pessoas que recebiam a palavra da verdade, elas eram batizadas nas águas, mas elas não tinham ouvido falar do Espírito Santo. E quando elas ouviam falar, como você está ouvindo hoje, quando elas compreendiam o Espírito Santo, e elas recebiam a oração, elas eram cheias do poder, cheias da unção, transbordavam e falavam em outras línguas. E eu quero ler apenas um texto, para você entender o que eu estou falando. Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 14, diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que
o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha só, irmãos, eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus nas águas, mas eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, quando eles ouviram falar que foi feita a oração com eles, então eles foram cheios. Mas olha aqui a prova do que eu estou falando. Versículo 18. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Olha só o que Simão achou que podia acontecer. Ele quis comprar o dom, ele quis comprar dos apóstolos esse poder. Ele falou: me dá isso para que eu imponha as mãos e as pessoas também recebam o Espírito Santo. Ali ele foi repreendido, foi ensinado que não é dessa forma. Mas, irmãos, o que fez Simão ver que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo? Será que era um olhar diferente que essas pessoas tinham? Será que era um sentimento diferente? Será que brilhava uma coroa de ouro na cabeça deles? Não, irmãos. Essas pessoas falavam em línguas. E aí você vai no texto, em Atos, e você vê inúmeras passagens, inúmeros textos, citando a mesma coisa, que as pessoas presenciavam e viam que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Qual era a prova? Que elas falavam em outras línguas, que elas eram cheias, que elas transbordavam. E você vai transbordar nesta hora. Você vai transbordar da unção do Senhor. Deus está neste lugar, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o nome dEle, nós entregamos o nosso melhor a Ele. Talvez você tenha levantado as suas mãos, cantado alto, chorado na presença dEle, e o Senhor já está agindo aí na sua vida. É hora de você ser cheio do Espírito Santo. É hora de você receber do alto a unção que Ele tem derramado. É hora de você receber sobre a sua vida os dons espirituais, a capacitação. Quando o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo, quando vem o batismo no Espírito Santo sobre as nossas vidas, é uma capacitação para as nossas vidas. A partir disso, nós somos diferentes. A partir disso, é uma vida diferente. São decisões novas, são clarezas novas. Pastor, e se eu não sou batizado nas águas, eu posso ser batizado no Espírito Santo? Obviamente que sim. O texto, a palavra de Deus nos ensina a respeito de pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo e depois elas foram batizadas nas águas. É diferente, mas acontece também. Então, não há impedimentos. A única coisa que você precisa saber é compreender as pistas que o Senhor nos deixou. E começa lá pela primeira: quando me buscarem de todo o coração. Então que o seu coração esteja limpo nessa hora, que o seu coração esteja limpo de todas as coisas, cheio da esperança, da expectativa, cheio da busca pelo Senhor, querendo se entregar por completo, sem reservas, o coração inteiro na presença do Senhor, aberto para Ele, rasgado na presença dEle. E você verá a glória de Deus descendo sobre a sua vida, em nome de Jesus.